Olá, filme 27, filmes para passar a quarentena. Chegamos ao filme 27. E na verdade o filme 27 é um presentaço, porque é um filme que não tem muito lugar nenhum e é um material muito raro. E chegou a hora da gente não só se privilegiar de assistir filmes nessa quarentena, ou seja, esses filmes nos afetarem de uma forma terapêutica na quarentena, como chegou a hora também de aprender um pouco de história de cinema, ou história do cinema. Não há história do cinema que você pode procurar em qualquer lugar no YouTube, mas é a história do cinema que é difícil de encontrar. E é claro que eu estou falando do Cassavetes, do John Cassavetes. O filme 26 foi Love Streams, o filme dele de 1984. E no dia seguinte eu falei, olha, eu vou voltar aqui com uma surpresa incrível. E acabei não voltando porque quando eu fui ver o Love Streams, eu não revi há muito tempo, eu entrei numa onda, comecei a rever os filmes do Cassavetes, aquele negócio, parece que não é nem mais cinema, parece uma outra coisa, tem que chamar de um outro nome, inventar um outro nome. É muito apaixonante, é muito uma outra coisa. Então eu demorei para voltar aqui, porque eu passei os últimos dias com essa galera aqui, ó, que são os filmes do Cassavetes que eu tenho. Vamos falar um pouquinho sobre eles, porque o filme de hoje vem a ser... Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou o Dodô Azevedo, caso vocês tenham caído aqui de paraquedas, essa é a série Filmes para a Quarentena, e aqui onde a gente vê filmes para sair da quarentena, porque filmes nos levam no tempo e no espaço para fora de casa, e também a curadoria desses filmes de uma forma pensando na quarentena, para a gente, em que filmes podem ajudar a gente em pensar esse momento de quarentena, esse momento de encontro conosco, como é que é isso? Então, todos os filmes listados aqui nesse canal estão nisso, e ele sempre tem esse papo de 10 minutos aqui, que é um papo totalmente bate-papo na esquina, tomando uma cerveja, que é o que a gente gostaria de estar fazendo agora, mas não pode. Então a gente bate papo aqui e você toma sua cerveja daí, que eu estou tomando a minha aqui. Então o filme de hoje é esse filme raríssimo, esse documentário raríssimo chamado A Constant Forge: The Life and the Art of John Cassavetes. Uma constante colaboração, a vida e a arte de John Cassavetes. É um documentário de nada mais, nada menos do que 3 horas e meia de duração. Deixa eu primeiro dizer o seguinte, é muito difícil encontrar qualquer coisa sobre o Cassavetes para você estudar, para você ver. É difícil encontrar os filmes, muito mais difícil encontrar documentários. E muito mais difícil encontrar um documentário de 3 horas e meia. Acontece que esse documentário ele veio aqui nessa caixa, e é o primeiro, e ele vai para você agora, legendado direitinho em português. Basta entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. Para entrar, basta me procurar nas redes sociais, Dodô Azevedo, no Instagram, no Facebook ou em qualquer lugar desses, e falar: Dodô, eu quero entrar no grupo. São umas 200 pessoas no grupo de WhatsApp, porque a gente fica falando sobre filmes, trocando dicas de filme, conversando sobre cinema, e aí desenlouquecendo um pouco dessa realidade absurda que a gente está vivendo. Então, quando você for lá para dentro do grupo de WhatsApp, você vai ganhar link, vai ganhar para baixar esse filme, para baixar esse documentário inacreditável, raríssimo, com legenda certinho. E vai passar um sábado maravilhoso.
E aí no documentário a gente vai ouvir, vai contar, vai ver a história do Cassavetes, que é a história do cinema independente. Foi ele praticamente que inventou. O primeiro filme dele é esse aqui, é o Shadows. O primeiro filme dele é esse aqui, é o Shadows, 1957. Em 1957 ele era um jovem ator em ascensão, tipo Brad Pitt, assim, bem novinho. Só que ele não queria nada daquele mundo hollywoodiano. Para ele as pessoas não eram de verdade. O que ele via no cinema, ele falou, não vejo cinema de verdade nas pessoas. Então ele aceitava os papéis de galã. E aí durante as entrevistas de divulgação do material dele, ele ia na maior cara de pau, falava, olha gente, eu também estou fazendo um filme, tá? Meu primeiro filme, e eu queria, só que eu não tenho dinheiro e não quero fazer com dinheiro de Hollywood porque o dinheiro vai acabar mandando no meu filme, né? E eu quero fazer um filme totalmente livre de tudo. E aí eu quero pedir a doação de vocês, podem doar $10, $20. E aí o John Cassavetes inventou a vaquinha, o Catarse, o financiamento coletivo. O primeiro financiamento coletivo é esse filme aqui, é o Shadows, que acaba sendo um filme todo improvisado, todo feito em cima de improviso, porque o Cassavetes estava muito encantado naquela época, 57, com jazz bebop, um tipo de jazz que apareceu na época, onde o Charlie Parker e o Miles Davis improvisavam e tentavam romper com as regras da música. Então ele queria fazer a mesma coisa com o cinema. Então ele tenta no Shadows, e consegue no Shadows, fazer o primeiro filme jazzístico. A montagem do filme é de acordo com o ritmo de jazz. Então ele ficava escutando jazz e cortando o filme no beat do jazz. Então ele... Enquanto isso, você não entende mais ou menos o que está acontecendo na história. E como a gente vai ver em todos os outros filmes do Cassavetes, a gente vai ver que ele pregava que a dramaturgia não tinha que ficar se submeter à ditadura do texto. Ela tinha que ser, antes de qualquer coisa, a ditadura... Ou a ditadura, que palavra, né, para falar no momento desse no Brasil. Mas tinha que ser uma questão de... corpos, de... Até anotei aqui. Isso. Tinha que ser... o movimento dos corpos é o movimento da vida, sabe? Os corpos, eles se movimentam. Você vai ver em qualquer filme, desde Velozes e Furiosos de hoje em dia até E o Vento Levou, eles se movimentam de uma forma muito, muito, muito artificial. E eles não se movimentam como a gente se movimenta. Então é isso que o Cassavetes queria fazer. Só que para fazer um ator se movimentar como na vida real, precisa de muito mais ensaio, muito mais anos. Às vezes ele ensaiava 3 anos um filme dele para poder chegar numa impressão de que eles estavam se improvisando. E aí nasce o segundo filme dele, o Faces, filmado todo dentro da casa dele, agora já só com amigos. E no Faces ele já começa a criar uma nova gramática, que são 3 casais de classe média em crise amorosa, discutindo suas crises, e ele começa a praticar um estilo que é desfocar o rosto dos atores, porque aquele negócio... Não importa o impacto do texto, em sim o impacto emocional dos corpos. Então, muitas vezes ele desfocava, ficava fora de foco para nos causar uma impressão emocional daquela cena. Então, a gente sai de um filme do Cassavetes muito mais impactado ou afetado emocionalmente do que qualquer outro filme da história do cinema. É por isso que a gente vira e fala, não... isso não é mais que cinema, não pode chamar de cinema mais. The Killing of the Chinese Bookie
É um filme policial, ele brinca com o gênero policial, como Godard, que era o maior fã do Cassavetes, dedicou o seu filme Histórias do Cinema pro Cassavetes. É um filme de silêncios. É um filme, ele brinca com a história do policial, tem que ser filme policial, tem que ser de correria. É um filme policial que nada acontece, onde na verdade ele aponta a câmera para os momentos da vida do personagem em que nada acontece. E ele tira a câmera na hora que a ação policial acontece. É belíssimo, é lindíssimo. E aí vem as duas obras-primas dele. Uma Mulher sob Influência, onde em colaboração com a Gena Rowlands, a maior atriz que já viveu sobre esse planeta, ele cria a história de um casal onde o cara é um trabalhador de operário, blá, 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 e ela é uma dona de casa enlouquecida que vai enlouquecendo aos poucos. E a família vai lá, socorre dos surtos que ela tem, blá, 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 blá. E aí você vai durante o filme acreditando nisso, até que tem uma virada lá no final e você descobre que o marido, que é todo compreensivo com as loucuras dela, ele é que é o maluco da história. A família é que fica toda hora tentando interná-la, é que é a maluca da história. Porque o cotidiano feminino é enlouquecedor, principalmente da dona de casa americana, que tem que ser dona de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que resolver a sua própria sexualidade, manter o tesão vivo, manter a vontade também, não só o tesão sexual, mas a vontade de viver os planos para o futuro, tentar não ser aquela mulher morta que a sociedade quer que ela seja. Então, e por fim, o filme dele sobre teatro, Noite de Estreia, também com a Gena Rowlands. Esse filme aqui, ele foi homenageado no final do filme Tudo sobre Minha Mãe, do Almodóvar, que ele no final ele fala, esse filme foi inspirado no filme Noite de Estreia e na atuação da Gena Rowlands. Esse filme conta a história de uma peça de teatro sendo montada, da dificuldade da peça de teatro ser montada. O Cassavetes é uma pessoa que vem do teatro, porque, enfim, esse cara sem dinheiro, independente. O teatro é um modo mais fácil, mais rápido de levantar um dinheiro, não precisa levantar cenário nem nada. Então, ele resolve fazer um filme que seja sobre os bastidores do teatro. E aí conta a história de uma atriz que, sem querer, o carro dela atropela uma fã. E aí, uma menina, né, uma jovem fã, e aí o fantasma dessa menina fica perseguindo essa atriz durante toda a montagem, que é o fantasma da culpa, é o fantasma da culpa cristã, é a crítica dessa cultura do fã, da cultura do... Então, é um filme... Lembra que eu falei no último vídeo que o método Cassavetes consistia em... Não é o ator que deve encarnar, ser possuído pelo personagem, e sim o personagem que deve ser possuído pelo ator. O Cassavetes tinha convicção que todos nós somos, na verdade, entidades capazes de muito maiores do que Hamlet. Eu sou maior do que Hamlet, você é maior do que Hamlet. E ele achava que o ator tinha que possuir isso. É um cinema de fluxos, é um cinema sensorial, é um cinema como nada é parecido, e hoje você vai ganhar esse presente de ter esse documentário de 3 horas e meia sobre o Cassavetes, sobre a Gena Rowlands, sobre toda a família que era usada, a turma dele que era usada nos filmes dele. Ou seja, aula de cinema independente, aula de vida independente. Boa vida para você no final de sábado, e amanhã a gente volta com a dica do Dia das Mães.